Olá, amigos e amigas, sou Luiz Horato, escritor e poeta, e tenho mais um recado importante para vocês. Antes, eu gostaria de pedir que vocês compartilhem o meu canal, inscrevam-se, não custa nada, ative o sininho para receber novos vídeos e dê aquele like caprichado, aquele joinha. Lembrando que neste canal eu tenho 8 playlists divididas por assuntos, a saber: como ser romântico, como ser criativo, como fazer sucesso e ser feliz, projetos de lei que o Brasil precisa, se eu fosse presidente, educação e cidadania, experiências de vida e o povo e o poder. Falando em se eu fosse presidente, vamos fazer um breve comparativo. Tem muita gente, os bolsonaristas aí, ou bolsominions, defendem esse cidadão a unhas e dentes. Como eu já disse em outros vídeos, eu não tenho nada de pessoal contra a pessoa dele, o Jair Messias Bolsonaro, mas eu insisto em dizer, ele não serve para ser presidente. E por que não serve? Porque o cara é despreparado, desqualificado, ele não tem experiência administrativa nenhuma anterior. Então ele não poderia entrar direto na presidência, ele deveria começar como prefeito, gerente de um salão de beleza, gerente de um boteco, de um bar, de um restaurante, de um mini mercado, e crescendo até ter condições, depois ser prefeito de uma cidade pequena, depois de uma cidade média, depois de uma grande, de uma capital, governador de estado, e depois, se fizesse tudo isso direitinho, aí sim sair candidato a presidente. Mas o cara foi direto lá para cima, só que ele não serve para isso. Infelizmente, desculpa a sinceridade. E por que ele não serve para isso? Eu vou dar 3 exemplos só 3 exemplos. Comparativos, obviamente, com relação ao desempenho dele e ao desempenho, vamos supor, do Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, que assumiu agora. No Brasil, historicamente, quando um presidente, vou fazer um parênteses, quando um presidente assume, ele leva 6 meses para achar a cadeira dele. Porque ele não acha, ele não sabe o que fazer. Então o cara fica batendo cabeça, perdido. O Bolsonaro fez a mesma coisa. Ele trocou aí uns 20, 30 ministros e até agora ele não montou a equipe dele. Já passaram-se 2 anos, 5 meses e 14 dias do governo dele, ele não conseguiu montar uma equipe coesa e eficiente. Tá batendo cabeça o menino. Então, e a prova disso, o resultado disso tudo é que o Brasil sai perdendo, o país inteiro sai perdendo. E por que sai perdendo? Como eu disse, eu vou citar 3 exemplos. Por exemplo, o PIB nos Estados Unidos, o Joe Biden entrou agora, inclusive quando eu previ e comemorei a entrada do Joe Biden, o que teve de bolsonarista me xingando a mim de comunista, ao próprio Joe Biden de comunista, que ia entregar os Estados Unidos para a China, mas nunca ouvi tanta besteira em tão pouco tempo, tanto absurdo, típicos das besteiras que a turma do Lula Livre fala, as mesmas idiotices, o mesmo raciocínio, só o personagem principal é diferente, mas a pataquada, a presepada e a besteirada, tudo igual. Então, falando no Joe Biden, no Bolsonaro, nos Estados Unidos, no primeiro trimestre desse ano, ele cresceu 6,4%. O Brasil cresceu 1,2%. Vejam bem a diferença. O Brasil cresceu, os Estados Unidos cresceu proporcionalmente mais de 500% acima do crescimento brasileiro. Segunda coisa, nesse mesmo período, agora em 2021, o desemprego nos Estados Unidos, que em dezembro de 2020 era 6,7%, caiu para 5,8%. Enquanto que o desemprego no Brasil, que era 13,9%, subiu para 14,7%. Vejam a diferença de competência de um e de outro. E vou usar só mais um exemplo aqui. Eu já falei do desemprego, falei do PIB, que é o Produto Interno Bruto, que é a soma dos valores dos bens e serviços produzidos pelo país durante aquele período. A outra questão
é justamente as relações internacionais. Enquanto o presidente americano já está, como é de praxe nos Estados Unidos, com algumas exceções, por exemplo, do Trump, que aliás é ídolo do Bolsonaro. O Trump era ídolo do Bolsonaro. Quer dizer, continua sendo, né? Tanto que o Bolsonaro levou mais de um mês, foi o último presidente a reconhecer a vitória do Joe Biden. Então, só que o Trump tinha as mesmas atitudes que o Bolsonaro teve aqui. E foi, nos últimos 30 anos, foi o único presidente americano que não conseguiu se reeleger, justamente por causa do tipo de atitude dele. Ele fez um governo péssimo nos Estados Unidos, em todos os sentidos, em termos de relações internacionais e tudo mais, em termos de crescimento da economia, enfim, não vou entrar no mérito. A outra questão aqui é basicamente, bom, é só isso, já é suficiente, porque enquanto o nosso presidente... sim, vacinação, esse é o mais importante. Enquanto os Estados Unidos já vacinou quase 44% com a segunda dose e já está retomando o crescimento econômico, o Brasil vacinou 11%, quer dizer, os Estados Unidos de novo vacinou 4 vezes mais que o Brasil. 11 vezes 4, 44. Então, aí dá para você que é simpatizante do Bolsonaro perceber que o cara é incompetente, que é despreparado, que ele tem que voltar para a escola para aprender a administrar alguma coisa. Não serve, pessoal. Por favor, para de ser bobo, não serve. Ele pode ser bom como deputado, tem 513, aí ele senta numa cadeira daquela lá, cochila, dorme e não vai fazer diferença nenhuma, mas como presidente ele não serve. Foi claro, porque o presidente, ele sozinho tem que representar o país e tomar as atitudes necessárias em tempo real para resolver os problemas do país, os problemas que afligem o país. E nem quando o pessoal vem com o almoço pronto para ele, com 70 milhões de vacinas que a Pfizer ofereceu lá em julho, agosto do ano passado, ele não precisou nem correr atrás, a Pfizer veio e trouxe na mão dele, ele recusou. Veja a falta de expertise do cara, de raciocínio rápido para... Não, eu preciso de vacina, que eu preciso vacinar o povo para retomar a economia, retomar o crescimento econômico do PIB, retomar a oferta de emprego, retomar a arrecadação. Não, o cara ficou passeando de moto, de cavalo, só faltou passear de jet ski. Acho que até isso ele fez imitando o Collor lá início dos anos 90. Tanto o Collor quanto o Bolsonaro, falando em Collor, nunca serviram para ser presidente. Sem falar nas outras coisas, que as outras coisas eu repito sempre. Quem vai completar o currículo dele aí é o Ministério Público, a Polícia Federal, os tribunais, o STF. Aí esses aí vão completar o currículo dele e do Lula. Para que não me chame de lulista, também o Lula é imprestável, é inútil, não serve para ser presidente, nunca serviu. Tá bom? Então não sou lulista nem bolsonarista. Eu defendo o povo brasileiro de aventureiros de qualquer um desses dois aí, desse tipo. De esquerda, de direita, de centro, de baixo, de cima, do raio que o parta. Aventureiro não serve, o cara tem que ser ético, experiente, competente, preparado, inteligente para ser presidente. E decente também, tá certo? É isso. E não pode ser arrogante nem prepotente. É isso. Abraço, até mais.